Pergunte ao doutor. Oferecimento: Hospital São José. 80 anos cuidando da vida. URC. Diagnósticos por imagem. Miocore Cardiologia. Seu coração é nossa prioridade. Múltipla Clínica. Prepare-se para o seu melhor momento. E Restaurante Sabor e Arte. A arte da boa mesa. Muito bem, estamos no ar pela TV Litoral Sul, canal 20 da NET, também através do nosso site www.pergunteaodoutor.com e também o nosso canal no YouTube, Pergunte ao Doutor SC. Você sabia que a alimentação influi muito para o desenvolvimento de doenças e que mesmo elas instaladas pode ajudar a diminuir a progressão das mesmas? A maioria da população nem sempre se dá conta da importância da alimentação na manutenção e preservação da saúde. O alimento é o combustível da vida. Uma alimentação saudável e equilibrada é capaz de prevenir complicações cardíacas, pois ajuda a controlar a hipertensão arterial, os níveis de colesterol e a obesidade. As doenças cardiovasculares são as principais causas de morbidade e mortalidade no Brasil e no mundo ocidental. E a nutrição tem papel fundamental na prevenção e no tratamento dessas doenças. Muito bem, hoje a gente vai falar sobre nutrição e do ponto de vista cardiológico. Nós estamos aqui na Miocore Cardiologia e hoje a minha entrevistada é a nutricionista Sheila Bortoluzzi. Sheila, seja muito bem-vinda ao Pergunte ao Doutor. Obrigada, querida. Bem, Sheila, então para começarmos nossa conversa, eu gostaria de perguntar por que procurar um nutricionista e qual a função do nutricionista? Sim, Aguinaldo, o nutricionista é o profissional que ensina a se alimentar da maneira correta, com uma alimentação saudável, né? Ele tem total habilitação para fazer isso. E eu digo assim, não deixe para procurar um nutricionista só quando estiver doente, tá? Então, ele atua na prevenção e no tratamento, tá? Então, tu vai num consultório de nutricionista para te aprender a se alimentar bem. A gente chama de reeducação alimentar. Quando tu chega nesse consultório, quando tu vai conversar, ela vai fazer todo um estudo da tua rotina alimentar para poder te passar um plano alimentar de acordo com a sua rotina. Então, nada de dietas da moda, dietas temporárias, mas sim uma reeducação, uma coisa para a vida toda e para te gerar saúde e os benefícios da saúde, não só para o coração, como a gente está aqui na Miocore, mas para todos os tipos de patologia. Agora, Sheila, me diga uma coisa, essa reeducação alimentar, ela varia de pessoa para pessoa? Varia, tá? Tem a gente, por isso que eu digo, tem que chegar no consultório, a gente tem que conversar, porque cada um tem uma rotina alimentar, um hábito alimentar. E o hábito alimentar, ele é gerado, eu digo que a pessoa nasce com aquilo ali. Então, assim, para te mudar esse hábito, demora um tempo, tá? Mas eu vou estar ali para poder me adequar àquele horário, as preferências daquela pessoa, as intolerâncias, tá? E poder elaborar um plano de acordo com a necessidade e a individualidade dela. Isso é o papel do nutricionista. E até mesmo porque, né, Sheila, cada pessoa tem um objetivo, né? Uns querem emagrecer, outros querem começar uma atividade física, e é mais ou menos isso, Sim. Né, Sheila? Tem pessoas que já vêm com a patologia, com alguma dislipidemia ou com diabetes, tem as pessoas que vêm com aquela coisa, objetivo específico. Alguns vêm só para aprender mesmo a comer, não quer emagrecer, não quer nada, mas veio para aprender, que eu acho bem interessante. Tem pessoas que praticam atividade física, a gente faz tudo de acordo com a rotina, né? Coloca o que vai comer antes da academia, depois da academia. Se tem a necessidade de uma suplementação, a gente também coloca, tá? Então, é bem individualizado. A nutrição, ela faz esse papel, tá? O que é dieta para um, não é dieta para outro. Então, cada um tem uma dieta diferente. Às vezes funciona de uma maneira para uma pessoa, mas para aquela pessoa não funciona bem aquela dieta. Então, a gente tem que lidar com essa parte da individualidade da pessoa, né? Bem, Sheila, me diga uma coisa, qual o peso da alimentação nas doenças cardiovasculares? Então, Aguinaldo, como você relatou ali anteriormente, as doenças cardiovasculares, elas são a principal causa de morte no Brasil e no mundo, tá? E o que faz desenvolver essa doença cardiovascular? A gente chama dos fatores endógenos, que são os fatores internos, tá? Idade, sexo, fator genético, tá? Se você tem na sua família pais, avós que possuem alguma doença cardiovascular, eu digo hipertensão, diabetes, dislipidemia, você tem uma maior chance de ter essa doença. Isso são fatores internos, tá?
E tem os fatores exógenos ou ambientais, tá? Que seria o sedentarismo, né? Que inclui a atividade física que não é usada ou feita irregularmente, tá? O tabagismo e a dieta inadequada. Aí entra a parte da nutrição. O que seria uma dieta inadequada, tá? É uma dieta pobre em frutas, em verduras, em vegetais, rica em gordura e rica em sódio, tá? Isso é um conceito básico do que seria uma dieta inadequada. Então, a doença cardiovascular, ela entra nessa parte, na parte da questão do estilo de vida. E a nutrição tá aí para poder ajudar. Então, uma alimentação adequada, ela é fundamental para a saúde do coração, não só para a parte de tratamento, mas também para a parte de prevenção. Olha, tá certo, a gente vai para o rápido intervalo comercial e já voltamos com o Pergunte ao Doutor. A minha convidada de hoje é a nutricionista Sheila Bortoluzzi. Nós estamos aqui na Miocore Cardiologia e o assunto de hoje é nutrição do ponto de vista cardiológico. Se você quiser rever essa entrevista, acesse o nosso site www.pergunteaodoutor.com e também o nosso canal no YouTube, Pergunte ao Doutor SC. Rápido intervalo comercial e a gente já volta. Olá! Hoje no Informativo Hospital São José a gente volta a falar sobre oncologia pediátrica. Eu converso então com a especialista no assunto, doutora Dalisa, que vai nos explicar um pouco sobre os tipos de tratamentos. Doutora, explica um pouco pra gente então, muitas pessoas têm dúvidas, né, sobre o tratamento que cada criança recebe, mas ele não é o mesmo para todas as crianças. Não, depende o tipo, o diagnóstico que a gente fez, né? Leucemia, por exemplo, a gente trata com quimioterapia, alguns casos a gente encaminha para radioterapia e outros para transplante. Tumores do sistema nervoso central, que é a segunda neoplasia mais comum da infância, a grande maioria pede que a gente faça a cirurgia, o neurocirurgião vai operar essa criança, depois ele encaminha para quimioterapia. Outros tipos, tem tumores ósseos, a gente precisa do apoio da equipe da ortopedia para fazer a cirurgia dessa criança, alguns respondem à rádio, então a gente encaminha. E existe também o transplante autólogo. Alguns tipos de tumores a gente tem que fazer o autotransplante, a criança é submetida a uma quimioterapia muito intensa, elimina a medula óssea dela e depois a gente devolve uma medula saudável. Sim, todos esses tratamentos são realizados aqui no Hospital São José? Não, transplante de medula não é realizado em Santa Catarina. Nem o autólogo, que é o autotransplante, nem o halogênico, que é de outro doador. Nas crianças, ou a gente encaminha para Curitiba ou encaminha para Porto Alegre. Então, as pessoas, né, elas não conseguem entender a diferença de radioterapia, quimioterapia, cirurgia. Então, isso depende muito do problema, né, do tipo de doença que cada criança possui. Então, esse tratamento, ele tem um tempo determinado ou isso também depende de cada criança, de cada problema? Depende de cada diagnóstico. Uma média, assim, é no mínimo 6 meses, que a gente sempre aborda os pais quando a gente vai colocar o início do tratamento, de 6 meses a 2 anos. Então é nesse período que a criança vai ser tratada, dependendo do diagnóstico que foi feito. A criança foi diagnosticada e já de início começa radioterapia ou quimioterapia? Como é que se dá esse processo? Ela chega para nós aqui no Hospital São José, nem sempre com o diagnóstico, muitas vezes há uma suspeita do colega pediatra, então encaminha pra gente. Sim. Confirmando o diagnóstico, a gente já inicia o tratamento, ou cirurgia, ou quimioterapia. A rádio, a gente, quando o paciente está estabilizado, a gente encaminha para avaliação da rádio, mas a quimio e a cirurgia já são mais imediatas. Hoje, quantas crianças fazem tratamento aqui no Hospital São José? Nós temos hoje em tratamento cerca de 45 crianças. 45 crianças de toda a região, não de só toda aqui de a região, Criciúma. isso. E todas essas crianças já passaram por quimio, radioterapia, cirurgia ou algumas ainda estão em análise, enfim, para poder dar um diagnóstico mais preciso? Essas 45 estão em tratamento. Em tratamento. Nesses 5 anos que eu estou aqui no Hospital São José, cerca de 130 crianças já passaram. Tá certo. Doutora Dalisa, muito obrigada pelas informações e a gente conversa então sobre este assunto numa outra oportunidade. Obrigada. O Informativo Hospital São José fica por aqui e a gente se encontra na semana que vem. Até lá!
O olfato é o mais forte dos sentidos e um elo direto para as memórias. 84% das pessoas que entram em ambientes perfumados declaram intenção de retorno. Associe a sua marca ou produto a uma fragrância. Fixe sua marca na memória dos clientes. Nós criamos o aroma personalizado da sua marca. Já pensou em fazer um aroma personalizado? Omnis Marketing Olfativo. Acesse omnistore.com.br. Muito bem, já estamos de volta com o Pergunte ao Doutor e a minha convidada de hoje é a nutricionista Sheila Bortoluzzi. Nós estamos aqui na Biocore Cardiologia, estamos falando hoje da nutrição, mais especificamente para a saúde do coração. Sheila, me diga uma coisa, por que alguns alimentos fazem bem ao coração? Então, a gente tem chamado na nutrição os alimentos funcionais, tá? São alimentos que desencadeiam alguma função dentro do nosso corpo. E temos alguns alimentos específicos para a saúde do coração. Então a gente pode citar, né, os principais, na verdade. A aveia, né, todas as fibras no geral, elas desempenham um papel importante porque elas diminuem a absorção de gordura, mantêm níveis de glicose, mas de todas as fibras, né, a gente gosta muito da aveia, que tem uma fibra específica solúvel, que é chamada de beta-glucana, tá? Que ela diminui essa absorção da gordura e faz esse benefício para o coração, tá? Nós temos outros alimentos, como por exemplo o azeite de oliva, rico em ômega 9, né? Uma gordura vegetal, mas que é boa, tá? Temos também as frutas cítricas, que a gente chama fruta rica em vitamina C, tá? E temos também o vinho, né? Que a gente é bem conhecido, mas lógico, em doses moderadas, tá? Porque a partir disso, se for em exagero, ele vai fazer o efeito contrário, em vez de ajudar, ele vai estar prejudicando, né? Então, pela questão de ser rico em flavonoides, né? Então, nós temos esses alimentos que auxiliam. Então, quando o paciente vem no consultório fazer essa revisão da dieta dele, a gente, quando faz o plano alimentar desse paciente, a gente inclui esses alimentos na rotina dele, de acordo com a rotina, o hábito alimentar dele. Bem, Sheila, é sabido que algumas gorduras são melhores que outras. A que devemos ficar atentos? A gente, para a saúde do coração, gorduras saturadas, tá? Que são as gorduras animais, tá? Priorizar, na verdade, as gorduras vegetais, as gorduras mono e poliinsaturadas, tá? A gente tem as gorduras também dos alimentos, tem alguns alimentos que têm gordura boa, como por exemplo as oleaginosas, são as castanhas, as nozes, o amendoim, tem gordura boa, tá? Que é uma gordura boa para o coração. Nós podemos incluir também o abacate do cardápio, tá? E o azeite de oliva, que é conhecido mundialmente por ser ótimo para o coração. Sheila, quais são as regras alimentares que desempenham um papel protetor para a saúde do coração? Então, assim, na verdade a gente não tem uma dieta específica, existem padrões alimentares, tá? E os padrões alimentares que são comprovados cientificamente, que protegem e ajudam o coração, é o conhecido padrão alimentar mediterrâneo ou dieta mediterrânea, que é uma dieta lá específica dos países do mar Mediterrâneo, tá? É uma dieta riquíssima em frutas, em verduras, tá? Salada crua, muito vegetal cru, tá? Eles comem pelo menos 3 vezes por semana peixe,
tá? O azeite de oliva é utilizado não só no preparo da salada, né, mas também na cocção do alimento, tá? E inclui as oleaginosas, que seriam as sementes, castanhas, nozes, amêndoas, tá? E o vinho, né? O vinho em doses moderadas, tá? Então é uma dieta assim que ela é uma dieta saborosa, né? Que ela tem alimentos bons, gostosos, saudáveis e também alimentos que se adequam à nossa região, tá? Que a gente tem uma região aqui com várias praias, a gente encontra peixe, encontra todos esses tipos de alimento. Então, quando o paciente também chega no consultório, a gente procura se adequar a esse padrão alimentar. Existe um outro padrão também que é bem conhecido, né? É o padrão DASH ou dieta DASH, tá? Que ela beneficia não só a parte do coração, mas principalmente o paciente hipertenso, porque ela reduz significativamente os níveis de pressão arterial. E ela se assemelha muito à dieta mediterrânea, ela só inclui no cardápio leite com baixo teor de gordura e derivados, que seriam o leite semidesnatado, os queijos mais brancos, tá? Inclui alimentos ricos em potássio e alimentos com pouco sódio, tá? Mas ela se assemelha muito à dieta mediterrânea. Então a gente procura trabalhar com esses padrões alimentares, tá? E sempre alerta as pessoas, né? Porque a nutrição tem muito as dietas da moda. Então uma hora um alimento ele tá bem, outra hora ele não tá legal. Uma hora ele é bom, outra hora ele é vilão, né? Então, assim, as pessoas estão partindo muito para aquela coisa que são chamadas dietas da moda. O modismo mesmo. O modismo mesmo. Então, é o que eu vejo no meu dia a dia, na verdade, no consultório, tá? São dietas temporárias que vai dar um benefício. Muitas vezes a pessoa vai ter um emagrecimento, mas em contrapartida ela vai ter, às vezes, um colesterol mais elevado, tá? Ou ela vai, o que acontecer, ela pode emagrecer naquele determinado momento, mas ela pode adquirir depois, mais tarde, esse peso, às vezes até mais do que ele tinha anteriormente. Então, esse é o alerta que eu deixo. Então, o que seria o ideal, tá? Tu entrar dentro desses padrões alimentares e seguir pro resto da vida, tá? Lógico, na vida tudo é equilíbrio. Algumas vezes tu vai sair do dia da dieta, né? Tu não é sempre saudável. Mas o ideal é manter essa rotina. E até mesmo porque, né, Sheila, a gente sabe que uma reeducação alimentar, uma dieta balanceada, não necessariamente tu precisas passar fome, né? Isso, tá? Até eu comento com meus pacientes, eu digo, se estiver passando fome, me procura. Porque geralmente vai bastante comida e tal, né? Eu digo que tu pode sentir falta das coisas que tu comia anteriormente, tá? Então demora um período para se habituar, mas depois você consegue levar. E as pessoas que vêm, elas até gostam, porque alguma coisinha que mudou já vai trazer um benefício para sua saúde. Agora, voltando até às dietas, essas dietas malucas aí, né, Sheila? O importante é que o nutricionista prescreva uma dieta com embasamento científico, né? Isso, é o que a gente preconiza. Lógico, a gente tem determinados profissionais que não fazem essa conduta. A nossa conduta aqui é essa. Tudo com embasamento científico é o que realmente é comprovado, porque tem muita coisa nova que ainda não tem estudo ainda, né, Aguinaldo? Então a gente trabalha com coisas que tem estudos antigos, estudos bons, né, relacionados principalmente ao coração. Olha, tá certo, a gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos com o Pergunte ao Doutor. A minha convidada de hoje é a nutricionista Sheila Bortoluzzi. Nós estamos aqui na Miocore Cardiologia e o assunto de hoje é nutrição. Se você quiser rever essa entrevista, acesse o nosso site www.pergunteaodoutor.com. Tem também o nosso canal no YouTube, Pergunte ao Doutor SC. A gente já volta. Olá, eu sou o Dr. Dreyfus Fabrini e sou cirurgião plástico da Clínica Múltipla. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o preenchimento, que é um procedimento que tem muito preconceito entre a população justamente por maus resultados que a gente observa na rua ou na mídia, com lábios excessivamente aumentados e pessoas literalmente deformadas. Na verdade, o preenchimento, quando bem utilizado, ele nos permite restaurar a jovialidade da face sem deformar de forma nenhuma, né? Ele pode ser aplicado em qualquer região do rosto, mas que deve ser aplicado com muito cuidado e muita parcimônia para poder restaurar o contorno. Então ele pode ser colocado aqui, no terço médio, na região da mandíbula, na região do mento, na região do lábio, e as últimas partes que consideraríamos são justamente essas partes que realmente
estigmatizam a pessoa. Então, antes do preconceito, procure-nos e discutam com a gente, comigo, com a nossa equipe de dermatologia, o benefício que o preenchimento pode trazer, porque é uma ferramenta extremamente poderosa e que pode algumas vezes, inclusive, protelar uma cirurgia de face em alguns pacientes. Está indicado em pacientes, desde pacientes de 20 anos para preenchimento de olheiras, até pacientes mais idosas, 70 anos, para corrigir algumas irregularidades. Na próxima semana eu volto com mais dicas sobre cirurgia plástica. Restaurante Sabor e Arte. A tradição e qualidade que você já conhece, agora muito próximo de você no Pio Correia. O lugar perfeito para todas as ocasiões. Do happy hour com os amigos, a um jantar com sequências de massas, risotos e carnes. Em um ambiente aconchegante e climatizado, com estacionamento próprio. Aberto de segunda a sábado, das 19 às 23 horas. Restaurante Sabor e Arte. A arte da boa mesa. Bem-vindo ao mundo do inglês para crianças Access. Curso de inglês para crianças a partir dos 5 anos. Kidsland Access. Seu filho pode ser bilíngue. Access, a escola de inglês. Criciúma 3437-5461 e 999-623033. Ser cliente de uma instituição financeira é muito bom. Imagine então ser dono. A Unicred é uma instituição financeira cooperativa que oferece serviços financeiros de modo mais simples e vantajoso. No cooperativismo de crédito, seguimos aquele ditado consagrado: juntos somos mais fortes. E é assim, com a participação de todos, que todos ganham. Venha para a Unicred, a cooperativa de crédito feita para você, profissional da área da saúde, empresário, contador, professor ou magistrado. Unicred, surpreenda-se. Exames modernos devem ser poderosos e precisos para dar mais segurança ao diagnóstico médico e cada vez mais delicados para dar mais segurança a você e a quem você ama. Nova tomografia Multislice 128 da URC. Altíssima definição e até 83% de redução na dose de radiação. URC Diagnósticos, 25 anos. Muito bem, já estamos de volta com o Pergunte ao Doutor e a minha convidada de hoje é a nutricionista da Miocore e Cardiologia, Sheila Bortoluzzi, e o assunto de hoje é a nutrição do ponto de vista cardiológico. Sheila, para tratar doenças e agir de forma preventiva, é imprescindível conhecer informações precisas sobre o nosso corpo. Existe algum exame preciso que identifique essas informações? Então, Aguinaldo, quando a pessoa vem no consultório para fazer a consulta, a gente faz a medição, a gente chama de avaliação antropométrica, né? Peso, medida de altura, de circunferência abdominal, tá? E nós temos aqui na Miocore também um exame chamado bioimpedância, tá? Que a gente trabalha com a tecnologia Embody, que é o que tem de melhor na área de avaliação de composição corporal, tá? Então é um exame assim bem tranquilo de se fazer, ele é rápido, ele é simples, ele é indolor, não invasivo, tá? É um exame feito com eletrodos, tá? E é uma baixa corrente elétrica, então não sente nada, ele é bem tranquilo de se fazer. Lógico, tem uma preparação para poder fazer esse exame, tá? Mas ele nos dá informações bem boas com relação à parte de composição corporal, porque pelo IMC, que eu digo que é o peso para altura, você vai ver o quê? O que seria o peso ideal para altura, tá? Na bioimpedância você já vai ver toda a composição, percentual de gordura corporal, tá? Massa muscular, o que tem de líquido no corpo, se a pessoa está tendo retenção de líquido, a gente já pode verificar nesse exame, tá? Se essa pessoa tem proteína para formação de músculo, tá? Então é um exame que é bem interessante principalmente para quem pratica atividade física, porque à medida que a pessoa pratica atividade física, ela adquire mais massa muscular, tá? A massa muscular, ela pesa mais, tá? E esse exame, ele vai nos mostrar se a pessoa tem muita massa, tem pouca massa, se a gente tem como colocar uma suplementação, e de acordo com essas informações, eu vou colocar ali, eu vou saber o que colocar no plano dele, se eu vou colocar mais macronutriente, mais proteína,
o que eu vou colocar de micronutrientes são informações bem valiosas para poder fazer um plano alimentar bem personalizado mesmo. Sheila, existe alguma contraindicação? Não, a gente pede o quê? Que tenha um preparo para o exame, né? Que fique 2 horas sem se alimentar antes do exame, tá? A mulher não pode estar no ciclo menstrual durante a menstruação, tá? Para poder ser mais preciso mesmo, mas que tem contraindicação não. E que não tenha nenhuma prótese metálica, tá? Isso só para ter um exame cada vez mais preciso, não que não possa fazer. Pode fazer também do mesmo jeito, mas é legal que faça esse pré-preparo para fazer o exame. Bem, Sheila, nós já falamos de algumas dietas, mas eu gostaria que você falasse agora um pouquinho, tem uma dieta super em evidência, que é a dieta low carb. Fale um pouquinho dessa dieta. Isso. Então, na verdade, a dieta low carb, o que seria o low carb? Tá? Um teor reduzido de carboidratos. Tá? Então, assim, dependendo da individualidade desse paciente, né, a gente, lógico, vai avaliar dentro do consultório se esse paciente vai conseguir fazer. Então, tem como prescrever uma dieta com um pouquinho reduzida de carboidratos. O que eu enfatizo muito, assim, que não tire o carboidrato por completo, tá? Porque a gente precisa, o carboidrato, ele não é vilão, tá? Ele só tem que ser colocado nos horários certos e trabalhar com carboidratos bons, carboidratos que têm fibra, carboidratos complexos, que a gente chama, tá? Então, eu trabalho muito com esse low carb na redução de peso, tá? Como esse low carb? Carboidrato mais durante o dia, à noite a gente reduz um pouquinho mais, tá? E a gente percebe que a pessoa tem um emagrecimento um pouco mais rápido e duradouro. Tá? Mas isso tudo com a parte de reeducação alimentar. Agora, tirar totalmente o carboidrato não é legal, tá? Principalmente quem é praticante de atividade física não tem como tirar, tá? É importantíssimo no pré-treino, tá? Porque o carboidrato, ele nos fornece energia. Tá? Então, é interessante que tenha. Mas a gente trabalha com esse cardápio reduzido de carboidratos, lógico, dependendo do que o paciente tem. Isso a gente vai verificar dentro do consultório, mas eu trabalho bastante com essa linhagem do low carb. Bem, Sheila, então, para finalizar a nossa entrevista, quais as orientações nutricionais para um coração saudável? Então, Aguinaldo, procurar se alimentar destes alimentos que são para o coração, tá? Ter uma alimentação regrada, equilibrada, tá? Rica em frutas, em vegetais, em gorduras boas, tá? Se tiver dúvida, procurar o profissional nutricionista, que ele vai te explicar e vai te orientar, e sempre passar alguma coisa para você poder seguir, tá? Fazer atividade física regular, tá? Então eu digo até para os meus pacientes, é uma escola, você deve fazer sempre atividade física, procurar alguma coisa que você gosta de fazer, para não ir obrigada, né, para atividade física, mas é legal fazer alguma coisa que você gosta. E tá sempre procurando periodicamente algum médico para fazer exames periódicos, ver se está tudo certo com o seu coração e com sua saúde no geral. Isso, a recomendação básica, Sheila, de quanto em quanto tempo? De 6 em 6 meses, né? A nutrição, quando a gente faz um acompanhamento, às vezes já acompanha mensalmente, tá? Dependendo do objetivo da pessoa. Mas para, né, a questão da parte do médico, acho que de 6 em 6 meses fica legal. Olha, tá certo, no programa Pergunte ao Doutor de hoje, eu tive o prazer de conversar com a nutricionista da Miocore Cardiologia, Sheila Bortoluzzi. Sheila, muitíssimo obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. Obrigada. E o programa Pergunte ao Doutor vai ficando por aqui. Se você quiser rever essa entrevista, acesse o nosso site www.pergunteaodoutor.com e o nosso canal no YouTube, Pergunte ao Doutor SC. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e até semana que vem com mais um Pergunte ao Doutor, o canal direto para a sua saúde. Até lá. Pergunte ao Doutor. Oferecimento: Hospital São José. 80 anos cuidando da vida. URC. Diagnósticos por imagem. Miocore Cardiologia. Seu coração é nossa prioridade. Múltipla Clínica. Prepare-se para o seu melhor momento. E Restaurante Sabor e Arte. A arte da boa mesa.